Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje, nosso momento de glória é especial Escola Bíblica Dominical. Olha aqui nossa revista. Amanhã é domingo, hoje é sábado. Tô gravando aqui justamente por conta disso, né? Deus preparou este momento. E amanhã, cedinho, é dia de escola dominical. Então, acorde cedo, coloque o relógio para despertar e esteja na escola dominical da tua igreja. É muito importante que você esteja disponível e disposto para aprender a palavra do Senhor. Vá para a igreja com toda a expectativa do mundo no Senhor. Não no professor, na professora, em quem vai dar aula, não. Crie expectativa em Deus, porque Deus não vai frustrar nada daquilo que você tem nele de expectativa. E ele é o maior interessado em que você compartilhe, que você aprenda a palavra. Quando nós aprendemos a palavra, meus irmãos, nós aprendemos mais do Senhor. Hoje eu conversava com uma amiga sobre movimento. A gente muitas vezes associa o avivamento a movimento. Eu já até ministrei sobre isso. Se você não viu esse vídeo, veja o verdadeiro avivamento. E o avivamento não tem nada a ver com pular, com. Não. Avivamento, meus irmãos, é quando tem salvação de alma, é quando tem presença de Deus, é quando tem mudança de vida, é quando tem transformação. E tudo isso acontece com o conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes você está dentro da casa do Senhor esperando alguém pular, alguém dar um grito, alguém fazer alguma coisa para você aí falar, para você glorificar, para você falar que está sentindo a presença de Deus. Meu irmão, eu sou pentecostal, gosto de movimento, mas eu não dependo de movimento. E você? Será que você depende de movimento? Depende de quem vai cantar, depende de quem vai pregar, de quem vai estar revelando ou não revelando, para você sentir a presença do Senhor? Cuidado com isso. Mas vamos para a leitura de hoje, para a aula de hoje. A aula número 8, que será ministrada no dia 24 de agosto, e o tema é uma igreja que enfrenta os seus problemas. E eu pergunto para você, como é que você enfrenta os seus problemas? O tema central dessa lição de hoje é o diaconato, que nada mais é do que o serviço de garçom. É tão interessante que essa palavra diácono é aquele que serve ou garçom. Os apóstolos estavam ministrando e ministravam a palavra do Senhor na igreja primitiva, porque a gente está focado na igreja primitiva nesse trimestre, que é a igreja de Jerusalém, e o início da igreja, após a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo depois que Jesus, né, sobe aos céus e tudo mais. E aí a gente está falando da igreja primitiva, esse é o assunto principal aí desse trimestre. E os apóstolos estavam ministrando e pregando a palavra do Senhor, e a igreja, ela tinha necessidades espirituais e materiais. E os apóstolos não conseguiam ministrar a palavra do Senhor e, por exemplo, separar alimentos para suprir a necessidade daqueles que precisavam, saber das viúvas se elas estavam sendo assistidas. Então foi necessário, o Senhor deu essa direção para que eles separassem homens, separassem pessoas que tinham características específicas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que pudesse estar assistindo a igreja, estar suprindo a necessidade da igreja nas questões do cotidiano, nas questões de alimentação, de necessidades básicas. E é tão importante que hoje o papel da igreja é um papel de dar uma ajuda espiritual, mas também uma ajuda material. Se nós nos preocuparmos apenas com a ajuda espiritual, nós estaremos sendo negligentes. E se nós nos preocuparmos apenas com a ajuda material e não espiritual, nós também estaremos sendo negligentes. Então eu vou ler aqui o texto áureo e a verdade prática e vamos adentrar rapidamente nesse tema. Diz o texto áureo: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E que importante negócio era esse? Servir às mesas, ser garçom, ser diácono. Diz a verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. No Sermão do Monte,
Jesus falou: bem-aventurado aqueles que apaziguam, os apaziguadores. Você é um apaziguador? Quando você sabe de um problema, de uma fofoca, o que você faz? Você passa? Você colabora para aquilo fomentar? Ou você fala: não, meu irmão, perdoa. Não, meu irmão, não liga para isso, não deixe isso entrar no teu coração. Qual é o seu papel diante de um conflito? Hoje nós temos líderes, e eu não estou falando da minha denominação, nem da sua, com certeza, que gente precisando de cuidado, cuidando de gente. Nós temos muitos líderes hoje que precisam de ser cuidados e estão na função de liderança. Obviamente que a palavra do Senhor nos fala que toda liderança foi constituída por Deus. Mas um líder também precisa de cuidado, também precisa de alguém para ouvi-lo, para apoiá-lo, para dar a direção. Não existe super crente, apenas um super Deus. E como você, líder, tem lidado com os problemas que você tem enfrentado na tua igreja, na sua casa? O que você faz diante de um conflito? Os apóstolos tiveram essa direção de separar 7 homens justamente para auxiliar na resolução de problemas. Problemas que a igreja estava enfrentando, de uma pessoa contra outra, de uma necessidade, de repente não suprir um, suprir outro. E nós tínhamos diante de todo esse cenário 2 povos diferentes, que é inclusive relatado aqui. Um conflito entre os gregos, que eram judeus helenistas, que falavam apenas a língua grega, e também os hebreus, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. E eles não conseguiam literalmente se entender. Eu aqui falo português, de repente tem alguém na minha igreja que a sua língua nativa, por exemplo, é o grego, é o inglês, é o espanhol, e eu tô falando e a pessoa não está me compreendendo. É uma coisa que aparentemente é simples, mas cria um conflito. E hoje, meus irmãos, se nós pensarmos de uma outra forma, será que também não existe isso? Eu falo de uma forma que eu não sou compreendida, você fala de uma forma que você não é compreendido, você tem se certificado que aquilo que você fala e aquilo que você quer dizer é entendido pela outra parte? Você toma esse cuidado? É que nem a WhatsApp. WhatsApp, quando você manda uma mensagem, muito mais tem a ver com quem está lendo do que com você. A forma e o tom de voz que ela vai ler a sua mensagem é como ela está naquele momento. Se preocupe, meu irmão, que quando você estiver na igreja, líder, que os seus liderados entendam exatamente aquilo que você quer dizer. Não fique nada subentendido. E nós tínhamos esse conflito. Diz aqui: o reino, o que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo, tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Por que que eu trouxe também sobre isso? Às vezes, o trabalho que você executa na igreja não é um trabalho que é visto, não é um trabalho que é elogiado. Nossa, irmã, que banheiro que você limpou, hein? Nossa, irmão, olha, você tira uma oferta que, meu Deus, ninguém vai falar e vai te elogiar por isso. Mas o fato de você não ser elogiado por esse trabalho não significa que o Senhor não vai recompensá-lo e que esse trabalho também não seja importante na igreja. Se ninguém limpar o banheiro da igreja, o que vai acontecer? Se ninguém passar a salva, ou o gasofilácio, ou tirar oferta, como é que vai ser? Meus irmãos, todos os trabalhos são importantes. E não ache você que o trabalho de alguém que está ministrando a palavra é mais importante do que o seu, pelo fato da pessoa estar em cima do púlpito. Não, pelo contrário. O Senhor deixa muito claro que não é vão o seu trabalho no Senhor. Diz mais aqui, ainda sobre os conflitos. A igreja não é apenas um organismo, ela também é uma organização. Ela tem
como sua esfera espiritual, mas também social. Ela, portanto, tem a sua parte social, que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Quando os apóstolos separam os 7 homens, inclusive o primeiro garçom que nós temos, que inclusive é um Martim também, é Estevão. Ele foi separado para essa função. E ele foi morto, apedrejado, ali sob o comando de Paulo. E aí, as pessoas, aqui é relatado que tinha um desequilíbrio social na igreja, porque os apóstolos ali preocupados com o fervor espiritual em ministrar a palavra, e a igreja ia crescendo, 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 e esse crescimento, quanto mais pessoas, mais conflitos, isso é normal. E por conta disso, foi tão importante ter pessoas que pudessem auxiliar, fazer a sua parte. Diz aqui: negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Meus irmãos, quando a gente finge que não está vendo, nós estamos negligenciando. E a negligência é pecado, assim como a omissão. Quando você sabe, você não faz nada, você se omite, você não quer nem saber. Meu irmão, tá errado. Nós temos que ser posicionados. Diz aqui: cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da pregação da palavra também eram. Como eu disse para vocês logo no início, a gente já tem meio que finalizar. Tanto a questão espiritual quanto a questão material são importantes. Irmãos, você pode orar por alguém que está com fome. A oração vai ser maravilhosa, mas ela vai continuar com fome. Nós temos que pensar que é necessário nós alimentarmos a alma, o espírito e o corpo. Sabe aquela conversa de saco vazio não para em pé? Isso é uma verdade. E nós temos que estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos de nós. Eu até anotei aqui na minha revista oração. Se nós dividirmos essa palavra, vai dar orar mais ação. O que é uma igreja completa? Uma igreja de oração, que ora, mas que também age. Cuidar dos necessitados é importante e igualmente importante é a oração e a evangelização. Qual é a sua função no reino? Eu quero finalizar falando sobre isso. As características daquele que era separado para o diaconato. Ele tinha que ter uma boa reputação. A palavra boa reputação significa testemunha. Isto é, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia os seus valores. Se nós formos em Jó primeiro, quando Deus dá testemunho de Jó, as características que o Senhor fala que Jó tinha são as mesmas do diácono, que é um homem de boa fama, que desvia-se do mal, um homem que está temente ao Senhor, que clama ao Senhor, um bom marido, um bom pai, um bom esposo. Tudo isso são características de quem está na obra e quem quer servir ao Senhor. Eu vou finalizar por aqui, não dá para nós irmos muito além. Tem algo que eu também anotei aqui, eu preciso falar sobre isso. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Hoje nós temos líderes com múltiplas funções e às vezes alguém que não está fazendo nada. Isso também é uma forma de nós negligenciarmos. Nós temos que dividir tarefas, meus irmãos. Nós temos tantas pessoas na igreja. Ah, Vanessa, na minha igreja ninguém quer fazer nada. Será que você tem incentivado o dom do outro? Às vezes, meu irmão, existem pessoas que o Senhor tem dado dons maravilhosos, mas que precisam de um incentivo. Olhe ao seu redor, veja, esteja atento, sensível aos dons, aquilo que o Senhor tem dado aos seus liderados, às pessoas que estão próximas a você. Incentive esses dons. O Senhor tem trabalho para todos nós. Amém? Eu quero aqui fazer um convite a você para a gente finalizar, que está afastado do Senhor, que nunca fez uma oração como essa, para que você venha orar comigo diante daquilo que nós falamos sobre hoje desta palavra. Amém? Senhor Jesus,
Pai amado, neste momento eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Ou então, Senhor Jesus, me perdoa, Pai, me afastei da tua presença, do teu Espírito Santo. Nessa noite eu me reconcilio com o Senhor. Pai amado, que o Senhor possa trabalhar e agir na minha vida conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu sou diaconisa, eu sou uma ou um garçom. Eu fui chamada para servir. E eu posso servir em cima do púlpito, e eu posso servir na porta da igreja. O importante é servir. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Me acompanhe, compartilhe essa palavra, nos siga. Fale aí do nosso canal. Ó, meu filho espirrando. E que o Senhor te abençoe grandemente. E amanhã, aos que estão na minha igreja, nos encontramos na Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.